Boa tarde, hoje, sexta-feira, 12 de junho de 2020, estou um pouco atrasado. Vou contar um segredinho para vocês. Eu passei a minha primeira adolescência numa cidade de militares, uma cidade militar, Foz do Iguaçu, uma cidade de fronteira. Isso foi antes da construção da usina de Itaipu. Portanto, meus principais amigos, ou quase todos os meus amigos, eram filhos de militares, ou do Exército ou da Marinha. Lembro que tinha um amigo também que era filho do cônsul da Argentina em Foz do Iguaçu, porque ele morava a 2 ou 3 casas da minha. Bem, com esses meus amigos, filhos de militares, e este filho de um cônsul argentino, aprendi que o pior país do mundo eram os Estados Unidos, aqueles que oprimiam verdadeiramente os povos para manterem a sua riqueza e o seu status. É verdade. Os meus amigos filhos de militares certamente ouviam de seus pais que os Estados Unidos eram maus, e nós estávamos no tempo da Guerra Fria ainda. Pois é. Agora imaginem vocês, aquela geração da minha primeira adolescência, hoje quase todos na reserva, certamente ainda olhando com maus olhos para os Yankees do Norte, como diziam os meus amigos. Isso quer dizer o seguinte: não só no Brasil, mas na América principalmente, a cultura já era, naqueles anos, no começo dos anos 70, dominada pela esquerda. Universidades, teatros, escolas, cinema, rádios, tudo estava mais ou menos na mão de agentes treinados pela KGB. Aqui no Brasil há um caso notório, nós bem sabemos. Gente que dizia, como Alfredo Góes, por exemplo, que fora treinado pela KGB. Pois é, e todos eles ocupavam lugares de destaque na mídia. Agora, o mais interessante é que nossos militares também eram anti-americanos, anti-yankees. Bem, se isso aconteceu no Brasil, na América o resultado foi muito maior, porque os antifas de hoje são os netos dos comunistas. Gente da minha geração e um pouco anterior. E já existem lugares na América, como Seattle, por exemplo, onde existe uma zona de exclusão que já não pertence aos Estados Unidos. Tudo isso foi gestado há muito tempo para acabar com o Ocidente. Os antifas não estão lutando por reparação do racismo, por reparação histórica do racismo. Estão lutando para destruir a América e, por tabela, todo o Ocidente. E isso foi muito bem planejado lá, na velha Rússia, na Rússia comunista. Começou a ser gestado, aliás, desde o começo do século XX. Porque Lenin teve uma sacada. Era preciso destruir as fronteiras. Para que a revolução dos proletários tivesse real eficiência, era preciso romper as barreiras e unir os proletários do mundo todo contra o capitalismo. E só o que nós vimos neste mais de um século é isso. A união de todos contra o capitalismo. Mas todos quem? No princípio eram os proletários. Agora são todos que não se enquadraram, digamos assim, no mundo capitalista como deveriam, porque afinal o mundo capitalista não gerou igualdade. Então os todos hoje são os ressentidos, são os pobres à margem da sociedade, são os operários, mas principalmente, sobretudo, aqueles que controlam os todos, que são os próprios capitalistas,
ou melhor, os capitalistas maiores que financiam a turba enlouquecida, que muitas vezes nem sabe o que está fazendo. Pois bem, a mídia Millennium, o site Millennium, deu esta informação para a Fox News de que já existem zonas de exclusão em muitos estados americanos, muitas cidades americanas. Começa por aí. O fim da América começa dentro da América. E eu não estou profetizando, não é isso, não sou profeta. É apenas uma dedução óbvia. A América está rachando por dentro, como nós aqui estamos rachando por dentro. E o mais interessante de tudo isso é que a resistência lá mostra-se tão pífia quanto cá. O que teremos pela frente, meus amigos? Talvez uma velha profecia que dizia que o urso venceria o bisão americano. É mentira, não existe tal profecia. Mas, coincidentemente ou não, foi filmado no parque de Yellowstone ontem, se não me engano, ou antes de ontem, uma briga improvável, uma luta hasta la muerte muito improvável entre um urso, que pode bem representar a Rússia, e um bisão, claramente americano. Pois é, as imagens são chocantes. O urso, que no começo começou perdendo, pôs fim à vida do bisão de modo bastante trágico. São essas imagens aqui que vou deixar na sequência. Não sei se poderei retransmiti-las inteira, mas deixarei o link. Pode ser um sinal, pode ser um sinal. Aliás, esses sinais a natureza já tem mostrado e muito. Quem não lembra, em 2013, quando uma gaivota negra, se não me engano, também um corvo, perseguiam uma pomba branca na Praça de São Pedro, justamente ali nos momentos que antecederam a renúncia de Bento XVI. E no dia da renúncia de Bento XVI, vi cair do céu um raio sobre a cúpula do Vaticano. Você também viu, certamente. Até depois.